Olá, seja bem-vindo. Chegamos à 10ª entrevista com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje vamos ouvir as propostas de Arthur Duval, Mamãe Falei, do Patriota. Lembrando que com esta entrevista completamos a série com os 10 candidatos de partidos que têm ao menos 5 representantes no Congresso. Ao meu lado também para entrevistar o candidato, o meu colega Fábio Diamante. Esta entrevista com 20 minutos de duração é transmitida simultaneamente pelo site SBT News e pelos perfis do SBT News e do SBT Jornalismo no YouTube, no Facebook e no Twitter. Você, internauta, pode participar mandando sua pergunta para a hashtag SBT News Eleições. Candidato Arthur Duval, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, candidato. Boa tarde, obrigado pelo convite. Ok, vamos então à primeira pergunta. Candidato, eu vou pedir para o senhor se apresentar para aqueles que ainda não conhecem o senhor. O senhor é deputado estadual, o senhor se formou em engenharia, é isso? Na verdade, meu nome é Arthur Duval, eu sou conhecido como Mamãe Falei por causa do meu canal de política no YouTube, com esse nome, né? Eu criei o canal Mamãe Falei, que é o maior canal de política do YouTube, e eu venho da iniciativa privada, diferente dos meus concorrentes. Eu não sou alguém que vem da bolha política, eu venho da vida real. Eu sou empresário, sou sucateiro, morei aqui na Zona Leste de São Paulo, nasci aqui, morei minha vida inteira, cresci aqui, trabalhei aqui e venho justamente para fazer diferente. Criei o meu canal em 2016, fui eleito em 2018 o segundo deputado mais votado do estado, sem usar um centavo do dinheiro de imposto, sem usar o fundo eleitoral. Eu abri mão desse recurso em 2018, sou o único candidato que nessa eleição também abri mão desse recurso e como deputado eu abri mão de todas as mamatas dos políticos, auxílio moradia, carro oficial, motorista, uso zero de verba de gabinete, portanto eu mostro ali pelo exemplo ao que a gente veio. Candidato, o senhor se formou em engenharia química, é isso? Na verdade, não. Eu saí no último ano de engenharia e me formei em gestão. Ah, o senhor é formado em gestão, ok. E o senhor hoje trabalha, paralelamente ao mandato, o senhor tem empresas? Isso, na verdade, como eu te falei, eu venho da iniciativa privada, já tive 8 CNPJs, né? Fiz patrimônio, ganhei dinheiro, sou bem sucedido na iniciativa privada. Resolvi abrir o meu canal de YouTube depois que a Dilma ganhou em 2014, eu fiquei muito bravo, inclusive, com essa situação. Resolvi fazer alguma coisa diferente, abri meu canal no YouTube e o meu canal cresceu, né? Eu falando, um cidadão comum, falando de política, mostrando toda a sua indignação. Fui às ruas, mostrei muito o que a gente fazia, o que tinha ali em manifestações muitas vezes das pessoas que não sabiam o que estavam fazendo ali. Disputei a eleição em 2018 e entrei como segundo deputado estadual mais votado. A partir dali, como eu te falei, eu dou exemplo, eu faço diferente de todos os outros políticos, corto essas mamatas que os políticos gostam e disputo a minha eleição agora para a prefeitura sem um centavo de dinheiro público. Candidato, o senhor fala logo no início do seu programa de governo, para justificar a sua candidatura, eu vou ler aqui um pedaço. O senhor diz, abre aspas, pela percepção geral de que viver em São Paulo tornou-se um desprazer, um sofrimento. É isso mesmo, candidato? É um desprazer? O senhor sente esse desprazer? É para o senhor também? Sim, todos os dias. Na verdade, eu nasci aqui, como eu te falei, cresci aqui e eu fico saudoso, né, quando eu ouço histórias, por exemplo, dos meus avós, dizendo que eles passeavam livremente, por exemplo, na Praça da Sé. Hoje a gente não tem condição de dar um passeio com a nossa família nas regiões centrais de São Paulo. A gente não explora tudo aquilo que tem de bom para ser feito aqui em São Paulo. Mais do que isso, eu digo para vocês imaginem os imigrantes italianos e os imigrantes nordestinos, quando vieram para cá construir essa cidade maravilhosa, o que eles sentiriam ao ver os seus descendentes tendo que pegar 3 horas de trânsito todos os dias para chegar nas melhores regiões de São Paulo, para trabalhar ou para ter as melhores condições de prestação de serviço. Portanto, eu acho que São Paulo tem uma mina de ouro que simplesmente não é explorada. E nós temos de ter um prefeito verdadeiramente paulistano que venha da iniciativa privada e que não enxergue São Paulo do helicóptero ou da Avenida Faria Lima para transformar essa cidade na maravilha que ela pode ser. É por isso que eu quero ser prefeito aqui, para transformar São Paulo numa cidade de primeiro mundo, que é isso que a gente merece. Candidato, a Justiça Eleitoral determinou há algumas semanas que fossem retiradas aquelas postagens que o senhor tinha feito com críticas ao padre Júlio Lancelotti, que é o coordenador da Pastoral de Rua.
E a alegação da Justiça, inclusive na época, era porque o senhor fez essas postagens antes do período autorizado e que teria sido uma estratégia para o senhor se fazer mais conhecido de pessoas, de um público que ainda não o conhecia. Queria saber se deu certo. O senhor percebeu que o senhor se tornou mais conhecido depois que o senhor fez aquelas duras críticas ao padre Júlio? Na verdade, o que eu acho que acontece é que eu sou o candidato com a maior campanha web dessa eleição. Eu não preciso entrar em polêmica rasa para ser mais conhecido. O que acontece, de fato, é que aqui a atuação do Júlio Lancelotti, infelizmente, aumenta o número de pessoas em situação de rua e qualquer pessoa que viva São Paulo, que conheça a cidade, quando passar ali pelo Cambuci, quando passar pela Praça da Sé, quando passar por essas regiões centrais e ver o lixo que isso se tornou, são pessoas estupradas a céu aberto, são pessoas usando droga, crianças sendo aliciadas pelo crime organizado, aos olhos de todo mundo ali. E ninguém vai questionar, ninguém vai ter coragem de colocar o dedo na ferida e falar isso não pode continuar assim, isso tem que mudar. Portanto, eu me dei esse papel de fato encarar essa missão e bater de frente com isso. Agora, perdão? Não, pode continuar, por favor. Tem que abrir o áudio. Eu encarei essa missão de bater de frente com isso, e se tiver de bater de frente com os velhos sistemas, se tiver de ter coragem para botar a cara aqui e falar a verdade, é o que eu estou aqui para fazer. Candidato, a sua opinião, ela diverge absolutamente da opinião do Papa, do líder supremo da Igreja Católica, que a gente sabe, semana passada, telefonou para o padre, reconhecendo o trabalho que ele faz. Eu gostaria de saber o que o senhor faria, então, diferente? Qual é a sua proposta, por exemplo, para atender as pessoas de rua, pessoas que agora estão em maior número depois da pandemia? O que o senhor tem para fazer melhor do que a igreja vem fazendo? Porque todo o trabalho da igreja ali é sem o patrocínio da prefeitura, é com o recurso da igreja. O que o senhor faria melhor? Sim, você, desculpa estar enganada, eu em nenhum momento critiquei o trabalho da igreja. Eu quero, inclusive, reforçar aqui que a igreja fez um papel muito importante. Eu quero reforçar aqui que a igreja tem um papel muito importante aqui na acolhida no Brasil, porque antes de ter Ministério Público, antes dos anos 50, antes de ter, Ministério da Saúde, antes de ter a Constituição Cidadã de 88 com o SUS, quem fazia a acolhida das pessoas carentes eram as Santas Casas. Portanto, eu fico triste que o Júlio Lancelotti, que é o padre do PT, que é o padre do Lula, é o padre que defende o Guilherme Boulos, é o padre que defende o MTST, se esconda atrás de uma instituição respeitada, que é a Igreja Católica, e tenha, sim, relações questionáveis com ONGs que têm dinheiro público para fazer o que faz no centro de São Paulo. É muito fácil o artistinha do Leblon vir falar que a Cracolândia tem que ficar do jeito que está, quando ele está lá, pegando praia em Copacabana e conhecendo a Cracolândia lá das palestras do PSOL. Diferente deles, eu vivo aqui e eu sei o que fazer de diferente. O que a gente tem que fazer aqui? Em primeiro lugar, revisão do plano diretor, que é agora em 2021. Segundo lugar, descentralização dos equipamentos sociais. Quando você descentraliza os equipamentos sociais, você leva o equipamento social para onde estão as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando você centraliza os equipamentos sociais, você quebra os laços afetivos dessas pessoas com os seus amigos de infância, com os seus professores, com os seus familiares e jogam eles ali na Rua Helvétia para eles serem utilizados como escudo humano para traficante de droga conseguir fazer o que faz ali. Eles dão rojões para essas pessoas em situação de vulnerabilidade para atacar na polícia. E aí o Júlio Lancelotti vai lá e aplaude isso daí. Eu não faço isso não. Diferente do Bruno Covas, que inclusive impediu a GCM de dar mata-leão em ladrão, tá? Porque o Bruno Covas, ele é refém de políticas ideológicas. Eu acredito na força da polícia, eu acredito sim em descentralização de equipamento social, revisão de plano diretor e uso das forças policiais para identificação e captura de traficantes de drogas aqui em São Paulo. Candidato, mas o senhor separa as coisas aí e o fato é que, ainda que o senhor tenha alguma questão pessoal, que o senhor não goste de opiniões do padre Júlio, o resultado que ele obtém ali, e ele é um representante da Igreja Católica, que o senhor mesmo está elogiando, é indiscutível, né? Tanto que foi reconhecido pelo próprio Papa. A discussão também, acho que ela não pode... Do aumento exponencial das pessoas de rua? Mas o aumento não é responsabilidade, mas o aumento não é responsabilidade dele. O aumento é responsabilidade da incompetência do Estado e da Prefeitura também. Não, eu não estou enganado. O aumento é culpa dele? Uma coisa. O aumento é culpa do padre Júlio, é isso? Não, vamos lá.
se você passa na Praça da República hoje, se você passa na Praça da Sé, se você vai em frente ao Largo São Francisco, você acha que aquilo é uma boa política pública? Agora, quando eu questiono, aí não, eu é que estou sendo um malvadão, eu não posso questionar, eu tenho que ver aquelas pessoas sendo tratadas como cachorros para o padre sair ali como capa de revista? Mas a política pública não é feita por ele, a política pública é feita pelo governador do estado, pelo prefeito. Mas são as políticas públicas que ele apoia. Quando eu questiono as ONGs, ele vai lá defender. Ele foi lá defender a Craco Resiste. Ele foi defender uma ONG, né? Uma ONG, um movimento que quer que as pessoas continuem sendo usuárias de crack. Olha a que nível nós chegamos. Então, se precisar aqui pagar de malvadão no SBT para falar a verdade, é o que eu vou fazer sim. Inclusive, deixo aqui uma crítica aos senhores que abriram mão do debate, tá? Do exercício da democracia da maior cidade aqui do Hemisfério Sul para passar futebol e programa dominical. Agora, por que não chama a gente para o debate? Bom, eu vou falar para o senhor agora a nota oficial do SBT. O debate do primeiro turno não vai ser feito. Desculpa, não, senhora. mas não é só pelo senhor, é por todas as... uma acusação, a gente já leu essa nota, todo mundo tem. Se vocês puderem gastar o tempo, se vocês puderem gastar o tempo da minha entrevista sobre minhas propostas, eu agradeço. É isso que nós vamos continuar fazendo, só que o senhor fez uma acusação. Então, a posição oficial do SBT é de que o debate no primeiro turno não vai ser feito por uma questão de saúde pública. Acontece que todas as pessoas que estão envolvidas numa produção como essa ficariam expostas, inclusive o senhor. Mas quero reforçar que no dia 21 de novembro nós vamos ter o segundo turno. Portanto, nós teremos o debate do segundo turno no dia 21. Vou passar para o meu colega que tem uma pergunta para o senhor. Engraçado que quando o líder das pesquisas é o Celso Russomano e o Bruno Covas, aí não tem debate. Agora no segundo turno vai ter. É engraçado, antes do segundo turno todo mundo está com perigo de correr risco ali para pegar coronavírus. Depois do segundo turno, magicamente está todo mundo imune. Muito coerente. Não, a questão ali é uma questão de matemática, é o número de pessoas que seriam envolvidas. Mas vamos continuar? O senhor quer falar de proposta ou o senhor quer continuar nesse assunto? Podemos continuar? Por favor, proposta. Então vamos lá. Eu queria falar de uma proposta que o senhor tem, que é a redução do número de secretarias, de 26 para 10. Explica para a gente como isso aconteceria na prática. A sua ideia é unir secretarias de porte, bastante importantes. O senhor não acha que o senhor pode criar aí um monstro de administração? Não ficaria mais difícil quando o senhor junta grandes assuntos numa pasta só? E se o senhor puder completar para mim... Os servidores públicos, no caso, haveria um enxugamento? Isso também teria esse fim? Com certeza. Na verdade, um monstro administrativo é o que nós temos hoje. Um prefeito que delega não só cargos em secretarias, mas cargos em subprefeituras para ter o maior tempo de TV. Eu até questiono o telespectador aqui, ou a pessoa que está me assistindo via internet. Me fala uma coisa, você acha que é uma coincidência que o prefeito Bruno Covas tem o maior tempo de TV e o maior fundo eleitoral para gastar? Você acha que é uma coincidência que a subprefeitura do teu bairro não funcione, porque quem está lá de subprefeito não é indicado tecnicamente, mas é indicado politicamente? Você acha que é uma coincidência que com o tanto de secretarias que nós temos, a gente tem que pagar tanto imposto para tantos burocratas com uma caneta tomarem decisões tão erradas? Eu vou dizer para você, eu não preciso de 20 e tantas secretarias para falar que o Bruno Covas é um completo atrapalhado, que quando teve enchente aqui em São Paulo, ele estava em Ibiza pegando balada, que quando a gente estava sofrendo com a pandemia aqui no auge da crise sanitária, ele travou cruzamentos em São Paulo, ele criou um rodízio dia sim, dia não, ele deu um hospital da periferia de São Paulo para um condenado do Mensalão, que é o Cândido Vacarezza do PT. Mais do que isso, ele gastou 10 milhões de reais sem licitação numa empresa de publicidade. Então eu não preciso de 20 e tantas secretarias para saber que a administração do Bruno Covas é um absurdo. E eu que venho da vida real, venho da iniciativa privada, sei que quando você precisa de eficiência, você enxuga e você consegue gerir com muito mais inteligência e respeito ao dinheiro público. Ainda por conta dessa redução de secretarias, o senhor colocaria transporte e habitação sob uma mesma secretaria, né? Uniria esses dois temas sob uma mesma secretaria, que, aliás, também cuidaria da zeladoria, porque também iria incorporar a secretaria das subprefeituras. Eu gostaria de tratar primeiro do transporte, que é um tema que afeta e interessa milhões de pessoas na cidade. Como é que o senhor pretende fazer com o transporte? Que planos o senhor tem para melhorar o transporte público da cidade de São Paulo? Olha, eu peço perdão, inclusive, pela palavra forte, mas o que nós temos aqui em São Paulo é, de fato, uma máfia dos transportes. Não tem outro nome, não. É máfia dos transportes controlada pelo crime organizado. Não é à toa que
durante décadas, as mesmas famílias te cobrem R$ 4,40, um absurdo no preço da passagem, e ainda levem mais de 3 bilhões de reais como subsídio pago com o teu imposto. Portanto, só tem um jeito da gente resolver o problema de transporte aqui em São Paulo. É rever esses contratos com essas velhas máfias, separar o risco de capital do risco de operação. Esse é um assunto um pouco mais técnico que eu explico na minha rede social, mamãefalei.com.br, tá? E trazer toda a inovação tecnológica aqui em São Paulo. Hoje nós vimos, depois da pandemia, a importância da tecnologia, a importância dos aplicativos de transporte, a importância dos aplicativos de entrega. Por que nós não podemos ter aplicativos em transporte coletivo, seja de ônibus, seja em vans? Por que a gente não consegue trazer tudo isso para São Paulo e ser um polo tecnológico? São Paulo tem condições, sim, de ter o melhor transporte do mundo, sem o prefeito ficar prometendo gastar dinheiro com subsídio, porque isso, na verdade, seria cobrar mais imposto de você, e a gente ter competição pelo serviço. Só tem um jeito de você que está em casa ter um transporte bom e barato. São empresas competindo por você e não como a prefeitura faz, um contrato de 15 anos fechado com os seus amiguinhos, se perpetuando e esse absurdo ocorrendo na mobilidade de São Paulo. Perfeito. Vamos falar de educação, candidato. Primeiro, eu queria... O senhor propõe, inclusive, uma mudança de nome, Secretaria de Ensino. O senhor até fala, vou fazer uma mudança semântica e simbólica. Queria que o senhor explicasse isso, o que isso significa na prática. E vamos imaginar o senhor eleito prefeito 2021, a escola pública volta para as aulas presenciais 100% sob o seu comando. Como é que o senhor trataria com esse problema agora? Olha, na verdade o que acontece é que, infelizmente, a gente sofre aqui no Brasil com doutrinação nas escolas, tá? E o nome da secretaria é justamente para mostrar que a escola é para dar ensino, educação é em casa. Quem cuida dessa parte de educação sexual, essa parte mais do antro da família, é o núcleo familiar e não o professor dentro de sala de aula. A escola, inclusive, hoje em São Paulo, ela é subutilizada. O nosso programa Escola 360 consiste no seguinte: nós vamos deixar a escola aberta 360 dias todos os anos. Portanto, a escola vai estar aberta aos finais de semana e nas férias. A principal preocupação das mães da periferia é justamente qual vai ser o futuro do seu filho e o que ele faz nos finais de semana. Muitas dessas mães trabalham e não tem tempo de passar o final de semana inteiro com seus filhos, portanto, o seu filho vai gastar energia dentro da escola, não no pancadão, não no baile funk. Dentro da escola, nós vamos apresentar ali o programa Jovem Capitalista. Nós vamos ensinar os nossos jovens a ganhar dinheiro, que é a vocação de São Paulo. Nós vamos trazer aulas de reforço, atividades esportivas, aulas de educação financeira, aulas de atividades extracurriculares, por exemplo, aulas de cidadania, aulas de direito. Por que a gente hoje na escola não aprende o que faz um vereador? Por que a gente não aprende o que faz um deputado? Para a gente ficar sempre refém dos mesmos? Não. Dentro do programa Jovem Capitalista, o seu filho vai aprender a ser independente e ter de fato condições de competir de igual para igual com o filho do colégio particular. Eu queria que o senhor falasse me surgiu uma dúvida aqui, o senhor falou da importância da questão da família, que existem questões que são só a família, educação sexual, etc. E nos casos que não são poucos, em São Paulo e no país, de crianças que têm sérios problemas no seio familiar. A escola lava as mãos, o Estado lava as mãos para essas crianças, de jeito não nenhum. Há solução. Então, quem ensinaria, por exemplo, educação sexual de uma criança que tem sérios problemas no seio familiar? O Estado não? De jeito nenhum. Na verdade, o principal papel referente à educação é do prefeito. A Constituição reserva ao prefeito o papel mais bonito em relação à educação. O primeiro contato que o jovem, o cidadão, tem com a educação é no município, né? O prefeito ele é responsável pela educação do seu filho de antes de 1 ano de idade até ele entrar no colegial. Portanto, a escola vai atuar assim, mas não de forma doutrinatória, né? Como eu falei, a escola ela tem que ensinar português, ela tem que ensinar matemática e não ficar o seu filho nas mãos de um professor de história doutrinando ele em sala de aula. Candidato, a gente está no finzinho, eu queria fazer algumas perguntas também sobre posições suas. É importante também o eleitor conhecer o perfil do candidato. Qual o seu posicionamento sobre o aborto? Nós tivemos casos recentes, e isso é uma realidade no país, de crianças que são violentadas e engravidam porque foram violentadas. Um caso como esse, por exemplo, o senhor continua sendo contra a criança de 10 anos é obrigada a ficar grávida e ter um filho, é isso?
Não, são situações diferentes, né? A nossa legislação atual, eu acredito que esteja muito boa. Em casos de estupro, em casos excepcionais, você tem ali o caso sendo tratado de forma à parte, mas sou contra a legalização do aborto. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, qual é a sua opinião? Totalmente a favor. Eu acho que as instituições têm que ser independentes para atuarem da forma que preferirem. Eu não acredito, por força de lei, que o casamento entre duas pessoas deva ser impedido por elas serem do mesmo sexo e nem obrigado por elas serem ali, por elas respeitarem alguma doutrina de alguma instituição. A adoção de crianças por casais homossexuais. O senhor é contra ou é a favor? A favor, a favor. Ou seja, o senhor é um liberal do ponto de vista econômico, mas um conservador em alguns aspectos nessa pauta de costumes, é isso? Não, eu fujo desse rótulo. Eu acho que quando você se baseia em rótulos para disputar a maior eleição municipal do país, você fica raso. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa caixa de bombom, né? De você ter que comprar todos os bombons da mesma caixa, comprar tudo que vem junto com aquele rótulo e você ter as suas ideias próprias. As minhas ideias são essas. Última pergunta, a gente está no limite. O senhor, quando o senhor entra em embate com seus adversários, o senhor entende que todos são de esquerda praticamente ali. O senhor acha mesmo que Bruno Covas, do PSDB, ele é de esquerda? Sim, os secretários dele são do PSOL. Ele impediu a Guarda Metropolitana de usar mata-leão. Se isso não for uma política ideológica de esquerda, eu não sei mais o que é. Agora, com todo respeito, em nenhum momento eu disse que todo mundo que bate de frente comigo é de esquerda, de jeito nenhum. Nem eu disse isso. Eu disse que o senhor, em alguns momentos, quando o senhor entra em embate com os seus adversários, o senhor costuma chamá-los de esquerdistas. Exato. Nem eu disse isso também. Bom, candidato, nós chegamos aos 20 minutos. Discordo também. Em nenhum momento eu fiz isso agora, por exemplo. Ok, bom, chegamos aos 20 minutos e é o tempo padrão para todos os candidatos. O senhor foi o último, então não podemos aumentar o seu tempo, porque os outros também reclamariam. Eu pediria, então, que o senhor fizesse as suas considerações finais. Por favor. Tá bom, eu queria agradecer o espaço, fico muito triste pelo nível da entrevista e mais do que isso, eu fico muito triste, inclusive, por esta emissora aqui cancelar os debates tão importantes para a democracia no município de São Paulo. Eu peço para que todo mundo que queira saber mais de proposta, que queira de fato falar cidade, discutir São Paulo, conheça as minhas propostas na rede social, mamãefalei.com.br e me acompanhe nos outros debates que nós teremos. Muito obrigado. A gente agradece, candidato, mas cabe lembrar também que o nível da entrevista depende também do entrevistado. É isso aí. Bom, e lembrando que debate para o segundo turno no dia 21 de novembro aqui no SBT. Com essa entrevista, que está disponível no SBT News, nós encerramos a série com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esta semana, o SBT também entrevista os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, do DEM, foi o primeiro entrevistado. E a íntegra você pode assistir no SBT News. Amanhã será a vez de Marcelo Crivella, do Republicanos, às 2h30 da tarde. Acompanhe e muito obrigada.